Olá, pessoal do Bíblia Simples do Instituto Alvo. Estamos chegando aqui para mais um tempo de conversa, de bate-papo e de crescimento. E nós fizemos o primeiro programa da série Bíblia Simples na semana passada, com a presença do mestre Josimar Júnior, pastor da PIB de Piracicaba. Ele esteve com a gente, na verdade nós fizemos no Instagram. Se você perdeu o programa, você pode entrar no YouTube do Instituto Alvo e pode assistir o programa que está gravado lá. E hoje nós vamos continuar o papo que a gente começou sobre a inspiração da Bíblia, mas também sobre os livros apócrifos. Inclusive, na semana passada, a gente parou nesse ponto. O assunto foi o cânon das Escrituras e o pastor Josimar começou a falar um pouco sobre os apócrifos, como é que eles foram, como é que eles surgiram no cenário aí. Então, nós vamos partir desse ponto. Então, eu vou chamar aqui para a nossa sala de conversa o nosso prezado pastor Josimar, e enquanto ele faz aí as suas saudações iniciais e se apresenta, a gente vai chamando mais gente aqui, e se você já está ligado, já tem bastante gente se ligando aí, vai deixando seu comentário, dizendo de onde é que você está assistindo e também transmitindo aí. Então, deixa eu chamar aqui o pastor Josimar, que já deve estar preparado aí para participar com a gente. Pronto, isso que é tecnologia. Boa noite, Josimar. Agora funcionou. Boa noite, tudo bem? Olha, se eu soubesse que você viria assim esportivo, eu teria feito também um... O que é isso aí? Que é o Chelsea? O que é isso aí? Barcelona? O que é isso? É o Chelsea. Opa, desse lado. É o Chelsea. Mas é porque eu tô de bermuda por baixo, então o live dá essas liberdades pra gente. E eu estou acostumando tanto com esse negócio que qualquer hora... Você já sonhou alguma vez que você foi pregar? Você chegou lá, subiu para pregar, você chegou lá, estava de cueca, estava de calça curta. Já, várias vezes. É o pesadelo de todo pregador. Sonhar que está lá. Um dia a gente vai fazer isso, viu? Nós estamos acostumando a ficar aqui tranquilo, o pessoal só vê a gente da cintura para cima agora, né? Verdade. Bom, é um prazer recebê-lo aqui novamente na nosso bate-papo aqui sobre a Bíblia, como ela chegou até nós, e a gente começou a falar sobre isso. Foi bastante comentada aí a sua participação na semana passada, e aí nós prometemos para os alunos, para os ouvintes, que se houvesse possibilidade, voltaríamos, e aí Deus está nos concedendo aí essa oportunidade, então vamos a ela, né? Vamos aproveitar e ganhar o nosso tempo aí e conversar um pouco. Bom, antes disso, talvez alguns não o conheçam, e seria importante a gente se posicionar aí em termos de sua experiência, de onde vem, seu trabalho, e assim por diante. Fique à vontade aí para dizer aos nossos ouvintes um pouco a respeito da sua experiência aí, do seu ministério, e assim por diante. E aí, logo em seguida, a gente começa a trocar ideia. Enquanto isso, eu vou chamando as pessoas aqui para participar, e você que já está com a gente, vai compartilhando aí, por favor, o nosso link. Bom, eu tenho pouco para falar sobre mim. Isso é algo que não me permite parar, então. Então, eu preciso continuar aí nessa caminhada como pastor. Nós estamos pastoreando juntamente com o pastor Clóvis e o pastor Walter ali na PIB de Piracicaba. Já estou lá este ano há 10 anos. E o pastor Clóvis esse ano já completou 24 anos ali na direção da nossa igreja. Estamos lá trabalhando no ministério colegiado pleno, uma coisa que é muito difícil de ver, né? Uma coisa que tem sido uma experiência preciosa para nós, muito preciosa. E antes disso, tive algumas outras experiências na área de ensino, né? Em outras igrejas também, mas na área de ensino na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, onde eu me formei e fiz o mestrado em História Eclesiástica. E, aliás, quando eu fiz o mestrado, eu era pastor de jovens na PIB da Penha, a primeira igreja batista da Penha, em São Paulo, e uma jovem perguntou para mim o que seria mestrado em História Eclesiástica, se era um mestrado sobre o livro de Eclesiastes. Uma boa...
mas não era, né? História da igreja, eu gosto muito de história, por isso essa questão dos apócrifos, pseudepígrafos, formação do cânon, isso me estimula bastante a pensar sobre isso, a pensar na história e a compartilhar aqui aquilo que eu puder, né? Legal. E ainda antes de entrar na pergunta de hoje, mas tem a ver com a sua apresentação aí, eu falo até por mim, eu nunca tive muito, não vou dizer apreço, não é a palavra, porque apreço significa que a gente não dá valor, mas eu nunca fui muito ligado em conhecer a história da igreja, ou mesmo a história, por exemplo, como essa que a gente conversou semana passada, e como é que surgiram os livros, e o cânon, e os apócrifos e tal. Mas depois a gente vai caminhando e vai percebendo a importância disso. Primeiro porque isso é um paraíso para os céticos, né? Às vezes eles falam coisas que a gente fala, mas então esse cara está tirando isso, eu nunca tinha pensado nisso. Você vai ver que o cara está distorcendo alguma coisa ali e tal. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente, já que foi esse inclusive sua ênfase de mestrado, né? Qual que seria a importância de nós conhecermos a história da igreja, do desenvolvimento das doutrinas, para que, de alguma forma, isso afete a nossa fé? O que você diria, assim, de uma forma resumida, a importância da história, além de gostar ou não gostar, mas por que isso é importante? Bom, eu olhando para você, Marcos, eu tenho uma admiração muito grande por você, e você tem uma coisa que eu não tenho, que você tem uma formação, como eu falei no final da semana passada, uma formação muito forte na igreja, né, na eclesia. Você é um fruto do trabalho da igreja. Eu já tive que procurar aí o meio acadêmico para ter essa formação que você fortaleceu na igreja. Então, eu fiquei aqui, vamos dizer, atrás da sua experiência, e tive que comer muita farinha para tentar alcançar aí algumas coisas. Porém, a academia, a faculdade, né? Eu sei que você também fez o mestrado, mas a faculdade ela acaba estimulando algumas paixões da sua formação. Eu sou formado em odontologia, eu gostava muito de biologia, e também tive um pai que deu aula, inclusive na época que eu pude estudar 2 anos com ele dava aula de história, e eu sou uma pessoa apaixonada por história. Então, esse olhar histórico, ele, para mim, ele dá uma fundamentação muito boa, porque a história não permite que você distorça algumas questões, né? Então, por exemplo, há questões relacionadas à igreja, relacionadas ao cânon, como nós vamos conversar hoje, que já foram muito discutidas na história. E você, então, através da história, você consegue estabelecer aquilo que permanece, né? E aquilo que é descartado. Nós falamos muito sobre os cânticos hoje em dia nas igrejas e os inários. Os inários, eles são fontes históricas, já foram cantados e repetidos, reimpressos, traduzidos, então você tem uma facilidade em ouvir a mensagem de um hino que já tem aí 200 anos, muito mais, você fica muito mais descansado do que, às vezes, um cântico que surge aí, que também tem muita coisa boa, né, que surge, mas tem algumas coisas que você tem que ficar pensando, questionando se a frase está bem colocada, se ela foi apreciada. Então, essa é a vantagem de você conhecer a história. Você acaba já antecipando, como você falou, né, alguns assuntos e já consegue perceber o desgaste, o atrito que esse assunto já sofreu e pelo que ele já passou, pelos questionamentos que ele já passou. Então, isso facilita bastante, creio eu, né? Eu gosto, né? E agora, depois que eu comecei a notar a importância, talvez um pouco tardiamente aí, né? E talvez tenha a ver com essa questão da formação que você falou aí, né? A minha formação bíblica não é tão acadêmica, né? E aí isso vai fazendo com que as ênfases, né, sejam um pouco diferentes. Mas quando você percebe essa questão que você explicou aí você forçosamente precisa dar uma analisada e aprender um pouquinho sobre a história, né? Então, seria... por isso que a gente está fazendo, inclusive, essas séries aqui,
E tanto isso é assim que quando foi para falar sobre esse aspecto da composição da Bíblia, eu até pedi sua participação lá na formação do Bíblia Simples, e até vou pedir aqui para a produção, a gente tem produção aqui também, né? Você também tem aí, né? Pedi para a produção me trazer aqui um... Ah, não, está aqui. Está aqui o nosso exemplar aqui do Bíblia Simples. Esse material que a gente teve privilégio de montar, e montamos de certa maneira juntos, porque já mostrei aqui para a turma que estava na semana passada, o capítulo 5 aqui do livro, né, sobre o cânon das Escrituras, é escrito por você, e eu pedi sua ajuda aqui, primeiro que senão não me informava lá, o pessoal não ia me deixar terminar o meu mestrado, né? E segundo, porque você tem muito mais versatilidade aí para falar sobre o assunto. Aliás, já começou a falar sobre isso semana passada, explicou para a gente um pouquinho sobre a formação do cânon, como é que isso foi feito, e quando a gente entrou na questão dos apócrifos, até foi uma pergunta que alguém tinha feito, se não me engano, o pastor Marcelo fez, aí o tempo estava meio em cima e a gente acabou não falando muito sobre isso. Então, para o pessoal que está nos assistindo aqui, eu não sei, tem gente de várias matizes aqui nos assistindo, talvez alguns com conhecimento maior, outros menor. Então, vamos tentar alinhar, primeiro, dizer o que são esses tais livros apócrifos. Aliás, a expressão apócrifa sempre é usada quando parece que tem uma coisa ruim aí, um negócio que não é muito certo. O que significa isso? E vamos já entrar direto na pergunta que ficou meio que pendente. Eles apareceram quando? Quando é que eles aterrissaram aí na Bíblia? Vamos começar falando por aí. É uma pergunta simples, né? Para você responder assim em meia hora, 40 minutos. Tranquilo. Esse material que você me pediu para o Bíblia Simples, que, aliás, excelente material para conhecer os caminhos do estudo bíblico, a sua formação e a interpretação, um excelente material produzido por você. Esse material desse capítulo era algo que eu resgatei do tempo que eu dava aula lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo sobre teologia bíblica de Antigo e Novo Testamento. Então, isso já era uma coisa que estava, vamos dizer, semi-pronta, né? Eu só dei aí uma ajustada para caber aí no seu parâmetro. Mas essa questão dos apócrifos é uma questão muito cercada de controvérsias, de mistérios, de aceitações ou não, depende do grupo que trabalha com isso, eles aceitam um certo número de livros, depende do grupo, eles aceitam outro número. Então, os apócrifos, eles são livros que foram escritos no período interbíblico, eles falam sobre diversos assuntos, falam sobre sabedoria, sobre escatologia, falam sobre história. Apócrifo significa oculto ou escondido, né? Então, são livros que eles foram descobertos, eles foram trazidos à tona depois que o último profeta do Antigo Testamento registrou ali a sua inspiração, né? Se a gente conseguir chegar nesse tema. E durante esses anos de silêncio, estima-se, né, 400 anos de silêncio até João Batista, muito se escreveu em relação à literatura cotidiana. Esses são os apócrifos. Esses que foram resgatados, eles estavam ocultos, eles estavam perdidos, eles foram buscados, e quando o Alexandre o Grande começou o seu grande projeto, né, de formar a maior biblioteca do mundo, em Alexandria, ele decidiu trazer pelo menos um exemplar de cada livro existente na época para o grego. E aí nós temos a história da Septuaginta, nós falamos a semana passada, que é a tradução é chamada assim por causa da história que diz que havia 72 anciãos que estavam fazendo a tradução do texto do hebraico para o grego. A tradução foi feita entre 285 até mais ou menos 150 a.C. E na Septuaginta, esses livros que estavam ocultos, escondidos, eles começaram a ser adicionados à Septuaginta.
Mas adicionados onde? Adicionados pelos judeus que estavam espalhados na dispersão. Os judeus de Alexandria, os judeus que faziam parte da grande dispersão, eles começaram a adicionar esses livros, traduzir para o grego e adicionar esses livros à Septuaginta. Então, por exemplo, há uma controvérsia que a Septuaginta tinha de 11 a 16 livros apócrifos anexados à sua tradução. O que acontece é que os judeus da Palestina não aceitavam nenhum desses livros chamados apócrifos na tradução que eles tinham lá na Palestina. Então, esses livros eles eram aceitos apenas pelos judeus que estavam fora da Palestina. E a partir da orientação dos judeus palestinos, os judeus que estavam ali na Palestina, é que se fechou o cânon do Antigo Testamento como nós conhecemos hoje. Para nós, são os 39 livros, né? A contagem hebraica é diferente, porque os livros de Reis, de Crônicas, são um volume só, os profetas menores também formam um volume só, mas foram os judeus da Palestina que fecharam esse cânon a partir dos escritos traduzidos por esses 72 anciãos. Então, os apócrifos são os que entraram na Septuaginta, que foram escritos nesses 400 anos de silêncio e que foram rejeitados pelos judeus da Palestina. Então, só uma pergunta aí. Então, quando Jesus nasce, por exemplo, só para pegar como uma referência, ele nasce na Palestina lá, né? Então, quer dizer, a Bíblia que eles usavam ali, as escrituras que eles usavam, talvez não chamassem de Bíblia, né? Mas as escrituras que eles usavam não continham esses escritos desse período. Eles não tinham, pelo menos os palestinos, judeus não aceitavam. Não, os judeus da Palestina não aceitavam na época de Jesus, inclusive a Bíblia que Paulo usou, a Bíblia que Pedro usou, inclusive quando Paulo cita lá em Timóteo, toda escritura é divinamente inspirada, ele está falando exatamente da Bíblia grega, a Septuaginta, sem os apócrifos. Se bem que Judas, por exemplo, cita um apócrifo, né? Cita o livro de Enoque, num dos versículos do seu curto livro no Novo Testamento. Então, havia um conhecimento dos livros apócrifos, de que eles teriam algum valor sapiencial, algum valor histórico, mas eles não eram aceitados como canônicos, né? Eles não faziam parte do cânon, da medida que os judeus usaram para fechar o Antigo Testamento como eles têm até hoje. Seria mais ou menos a mesma coisa que a gente dizer hoje em dia, assim, mal comparando, nós temos a Bíblia, então eu estou com a Bíblia aqui, uma versão, até vou fazer uma propaganda para a Editora A Vida aqui, sem ganhar nada. Essa aqui é uma Bíblia de estudo NVI. Nós temos aqui a Bíblia, 66, a Bíblia protestante, assim chamada, né, 66 livros e tal. Isso. Aí, de repente, apareceu lá um apócrifo, apareceu lá um Bíblia Simples lá, ou apareceu lá um comentário, ou até mesmo, vou até falar um mais chique aqui, Foco e Desenvolvimento aqui, um comentário do Velho Testamento feito aqui pelo saudoso Carlos Oswaldo, está aqui também comigo. Bom, esses apócrifos, assim chamados, eles poderiam ser comparados hoje a um comentário da Bíblia que pode ser bom, pode ter seu valor, mas que não pode ter autoridade de escritura. É mais ou menos isso ou a comparação não é boa? Porque também tem um detalhe, os apócrifos tinham algumas coisas, pelo menos alguns que eu li aqui, especificamente. Um parece cópia do Provérbios, parece que o cara plagiou Salomão assim na cara dura, que é o Eclesiástico, né? O outro cara tá lá, tá numa guerra lá, de repente morre uma porção de gente do exército, ele vai lá e ora pelas almas do cara dos exércitos que tinha morrido lá. Tem essas coisas que aqui no Foco em Desenvolvimento não vai ter. Mas estou falando só em termos de autoridade. Seria mais ou menos isso. Olha, tem um valor assim histórico e tal, você pode dar uma olhada, mas não tem o valor do peso de autoridade. Isso está certo dizer ou não é bem isso? Na verdade, quem cunhou esse termo apócrifo foi Jerônimo em 405 depois de Cristo, né? Isso na época de Jesus não era nem existia esse termo. Eles tinham literatura, e os judeus só aceitavam a literatura que era histórica antes de Malaquias. Os apócrifos talvez não fossem comentários, mas talvez fossem
um acréscimo feito, por exemplo, talvez um dos livros mais vendidos no mundo seja, depois da Bíblia, um deles deve ser o Peregrino. Seria como acrescentar o Peregrino como algo que tivesse autoridade semelhante a um evangelho, por exemplo, porque o Peregrino conta a história da salvação, né? Então, seria como aceitar o Peregrino como algo inspirado e acrescentar isso como o livro de número 67 aí, junto com os evangelhos, por exemplo. Então, não seriam comentários, né? Eles são literatura totalmente independente. Aliás, por isso que eles não foram aceitos, né? Porque eles eram totalmente independentes do registro que já estava bem, já vinha sido agrupado, né, pelos judeus. Eu falei a semana passada que talvez Esdras tenha ajudado nesse processo, né? Quando ele volta lá para a reconstrução de Jerusalém, no final do cativeiro, provavelmente ele ali já deu a direção, esse, aquele, talvez deixou Esther fora, né? Esther teve um acréscimo tardio nessa reunião, nesse cânon, porque conta a história de uma mulher, inclusive alguns teólogos dizem que aquele último capítulo para colocar Mardoqueu como autoridade lá no reino foi uma exigência para que o livro fosse aceito, porque o judeu talvez nunca colocasse um livro onde uma mulher que não fala o nome de Deus e uma mulher seja a protagonista total do livro, né? Então, Esther foi um livro aceito tardiamente no cânon hebraico, mas talvez eu pensaria em outros livros, apesar da sua comparação ser didática, né? Eu acho que pelo conteúdo seriam livros que se rivalizariam, mas não teriam a mesma autoridade. Os apócrifos, eles não são considerados, até o Concílio de Trento, né, com autoridade canônica. Nenhum deles tem autoridade canônica até o Concílio de Trento, em 1546, quando a Igreja Católica ela recebe 7 desses livros e declara que eles têm autoridade canônica. Inclusive, eles são chamados deuterocanônicos, né? Os deuteros 2, né? Os canônicos que vieram depois, na segunda formação do cânon. Os que vieram antes são chamados de protocanônicos. Eles já estavam ali, os 39 como nós conhecemos hoje. E aí a Igreja Católica, em 1546, adotou esses 7 e deu a eles validade canônica, que é o que a Bíblia protestante não aceita, né? Então, eles vamos dizer assim, eles só passam a aterrissar entre os livros da Bíblia em 1546, o Concílio de Trento. Antes disso, nem se falava deles como parte da Escritura. Não, se falava, por exemplo, no Oriente, em Alexandria, eles fizeram parte da Septuaginta desde aquela época. Na parte oriental do Império, eles continuavam circulando e muitos admitiam esses livros como inspirados, né? Essa restrição ficou mesmo na parte ocidental. Quando a gente tem a formação lá do cânon muratoriano, 180, que foi um cânon formado pela igreja em Jerusalém, pela igreja em Roma, e a igreja disse, esses são os livros que nós entendemos serem os livros que têm valor inspirativo, né, são inspirados. A partir disso, o Ocidente, ele fecha com esses 39 livros que nós conhecemos. O Oriente, não, o Oriente continuou caminhando com os apócrifos por muito e muito tempo, e ainda hoje, em algumas traduções orientais, eles são incluídos diferentemente da Bíblia Católica, ou seja, existem Bíblias orientais que trazem outros livros apócrifos diferentes dos que a Bíblia Católica traz. Ok. Tem 2 perguntas aqui, uma do Júlio César Gomes, e ele está perguntando se a base, eu estou entendendo que ele está falando a base para aceitar ou não como canônico, aliás, para não aceitar os apócrifos, se a base seria a coerência com o todo da Bíblia, e parecido com isso, o pastor Clóvis pergunta se esses livros aceitos só pela Igreja Católica, se eles contêm heresias. Bom, eu quero
sempre ter aqui no meu raciocínio a amplitude da discussão histórica, né? Nós chamamos de heresia aquilo que nós não concordamos. E eles chamam de heresia aquilo que nós concordamos. Então depende de quem são eles e de quem somos nós. Para nós, chamados protestantes, pós-reforma, nós não aceitamos e não vemos nenhuma base canônica ou inspirativa para esses livros chamados apócrifos. Por quê? Por várias razões. Primeiro, nunca foram citados por Jesus. Jesus citou todos os outros livros do Velho Testamento e você não ouve Jesus citar nenhum desses livros em nenhum momento. Segundo, a maioria dos pais da igreja, que eu falei semana passada, que andaram com os apóstolos, também, apesar de alguns citarem os apócrifos em alguns dos seus escritos, eles sempre dizem que os apócrifos não são considerados inspirados. Então, quando os pais da igreja citam alguns textos relacionados aos apócrifos, eles usam como história ou como alguma coisa de sabedoria, mas eles não usam o livro todo e também não os consideram inspirados. A terceira coisa é histórica, como a gente começou conversando sobre isso, o cânon hebraico antigo não recebeu nenhum deles. Isso foi acrescentado depois da Septuaginta, né? Depois da tradução da Septuaginta, ou seja, depois de 150 antes de Cristo. Até Malaquias, e mesmo os livros sendo escritos nessa época, ninguém aceitava esses livros como inspirados. Então, a gente tem a história hebraica que nos ajuda também a tomar essa decisão. E a quarta coisa é que, quando comparados com os livros canônicos, os apócrifos têm uma qualidade extremamente inferior e não são fidedignos. Aliás, eles têm erros grosseiros, né? Erros, assim, que nós, olhando assim, nós percebemos essa dificuldade. Mas, como eu disse, heresia é o que nós não concordamos, né? Então, fica difícil você falar isso, por exemplo, para uma pessoa que, a partir do Concílio de Trento, aceita a tradição como canônica, né? E quando a tradição ela é canonizada, nós não aceitamos a tradição como canônica. Nós, protestantes, não aceitamos. Mas eles aceitam. Então, você vai falar que esses livros são heréticos, você tem que ter todo esse pano de fundo, né? Toda essa construção para você pensar nesses livros. Por exemplo, Tobias traz histórias fictícias, lendas. É Tobias que fala do que tirou o fígado do peixe lá para. Fígado do peixe para usar o fel para. É interessante. Interessante. Eu vou fazer a minha meia-culpa que nem você fez semana passada. Eu também já li a Bíblia de Jerusalém, disse que a tradução é excelente e li os apócrifos por curiosidade. Eu fiz a leitura, você sabe que cada ano eu faço a leitura numa versão, e por falta de versão, eu fui ler a Bíblia de Jerusalém. Já emendar o que você vai falar aí, porque tem uma pergunta que o Zeca faz aqui, que tem a ver com isso. Ele está perguntando se recomendaria a consulta a esses livros, se eles acrescentam alguma coisa para o entendimento da Bíblia. Quero a resposta sua do mestre, depois eu aqui, o aprendiz, vou dizer qual foi a minha sensação ao lê-los, mas vai lá. Então, mas os livros trazem histórias fictícias, erros históricos e geográficos, assim, bastante crassos, bastante difíceis de argumentar. Eles trazem ensinamentos de artes mágicas e feitiçaria, como método de exorcismo. Por exemplo, o Tobias lá, ele guarda as entranhas do peixe, porque depois ele pergunta para o anjo o que ele ia fazer com aquilo, e se ele cortasse o coração e colocasse em cima
de uma brasa, aquilo espantaria as almas penadas e os demônios. Então, assim, coisas assim que fica difícil da gente entender. Ensinam que as esmolas e boas obras limpam pecados e salvam a alma. Eles ensinam o perdão dos pecados através das orações, a oração pelos mortos, né? Se bem que, como a gente está aqui tendo uma conversa adulta, né? Paulo também acaba passando por isso aí, a gente fica com a orelha desse tamanho, né? Porque ele passa ali pertinho, né? Mas os apócrifos, eles ensinam isso. Né? 1 Coríntios 15, lá, por que se batizam pelos mortos? Tá? Pois é, rapaz. Eu fico pensando, a Bíblia é inspirada, né? E eu fico pensando que Deus deixou esse enigma pra gente, né? Mas eles, por exemplo... Vamos falar um pouquinho sobre isso ainda, sobre a inspiração. Mas, por exemplo, em relação ao purgatório, o purgatório, que aparece lá no livro de sabedoria, ele, inclusive, é uma deturpação do apócrifo. Não se fala sobre o purgatório diretamente, mas você pega um apócrifo, que já é um livro não confiável, nesse sentido de inspiração, e ainda deturpa o texto para você colocar uma coisa que você quer provar. Na verdade, os apócrifos, eles foram acrescentados no movimento da Contra-Reforma, né? Até o Concílio de Trento, eles não eram levados muito a sério. Eles eram livros, como eu te falei, o Peregrino, como algum livro paralelo aí, que conta uma história parecida com as histórias que nós temos na Bíblia. Mas depois da Reforma, o Concílio de Trento precisou embasar ali as suas práticas, e ele adotou esses 7 livros que falam todas essas coisas aqui, para sustentar, manter em pé aí a sua prática religiosa. Sem os apócrifos, a Igreja Católica ela se esvazia muito, muito na sua prática e na sua tradição. Né? Agora, a minha impressão ao ler esses apócrifos, aqui a Márcia está falando assim, a Márcia Felisbino está falando que, pelo jeito, dizem que, eu acho que ela nunca leu, que tem muitas histórias fantasiosas, você contou até alguma delas aí e tal, e é verdade. A sensação que eu tenho, que eu tive ao ler, ainda estou lendo, agora vou começar Baruch. Então, a sensação que eu tenho é que, assim, de fato, não é que talvez até seja isso o perigo, né? Não é que ensina heresia assim, declara, você tem que orar pelos mortos. Ele vai lá e conta a história de um cara fazendo isso. Isso. Então, é isso que parece que fica aquele limbo, assim, já que se falou em purgatório, né? Que a coisa não é expressa, assim, que nem as cartas de Paulo, por exemplo, que são doutrinariamente muito claras, né? E aí parece que esse limbo que é um perigo. Bom, daria para falar... O que o Zeca perguntou, Marcos, na minha opinião, eles não têm valor nenhum. Eu assim, não recomendo a usá-los nem como históricos, porque, assim, quando você tem uma coisa dessa, você, na minha opinião, essa é uma opinião, né, particular, você perde a credibilidade do todo, né, quando você tem uma coisa assim tão difícil e que é até difícil de entender e provar o que está dizendo ali, tem que deturpar o que está dizendo ali para chegar onde você quer. Eu não sei. Você tem aí imprecisões históricas, você tem, digamos assim, insanidade doutrinária, e você tem a rejeição do cânon de quem estava ali e de que Jesus aprovou, né? Quando Jesus fala lá a lei, os salmos e os profetas, ele estava falando as três partes da Bíblia hebraica que eram e não incluíam esses caras, né? Então, né? Bom, há muito pano para manga aqui para se falar sobre isso, mas eu quero entrar num outro assunto aqui, porque inclusive a nossa querida Carol Boccia, que está lá em São Paulo agora, em Santo André, ou São Bernardo, algum daqueles santos lá, tá por lá. E ela já tinha, semana passada, feito a pergunta e falou assim, não, se vocês não responderem essa pergunta, não vai nem contar com uma live. Que é o que já tem a ver com esse aspecto que você está mencionando aí, mas mais especificamente tem a ver aí com a questão da inspiração da Bíblia, né? Porque essa é uma expressão também que a gente usa muito, a Bíblia mesmo usa, né? Paulo usou lá, não usou Bíblia, mas ele usou toda a escritura inspirada por Deus e tal. O que exatamente, agora a gente está mudando um pouquinho de tema, mas ainda tem a ver com isso, porque canonicidade tem a ver com
aceitar ou não a inspiração daquele texto como autoridade. O que quer dizer isso? Quando a gente fala assim, Deus inspirou a sua palavra, o que a gente quer dizer? Ou pode querer dizer mais de uma coisa? Então, a gente precisa ter bastante claro 3 conceitos: revelação, inspiração e iluminação, para a gente entender essa história de inspiração. O que é revelação? Revelação é aquilo que Deus se permite conhecer. É a maneira como Deus se mostra. Se Deus não se revelasse, o homem não teria a menor condição de conhecer ou de ter esse acesso a esse Deus, porque esse Deus é um Deus imenso, né? Ele é incompreensível no sentido da nossa limitação humana. Então, Deus, ele se revela ao homem, diz quem ele é, diz o que ele quer, e quando a revelação ela é chamada de revelação geral, como Deus se mostra na natureza, na história, na providência diária, para toda a humanidade. Então, a criação tem traços do Criador. Então, na criação, você vê a revelação, que a gente chama de revelação geral do Criador. E existe a revelação especial, que é a revelação de pormenores de Deus, voltada especificamente para a história da salvação. Então, Deus se revelou através de sonhos, através de profecias, de palavras, de visões, né, de atos miraculosos, e como diz a palavra de Deus, nos últimos dias, nos últimos tempos, se revelou através do seu Filho Jesus Cristo, isso falando do Novo Testamento já. Então, isso é revelação. Deus diz quem ele é. Revelar é trazer à luz, né? Mostrar aquilo que está oculto. Talvez o Zeca que está ouvindo aí lembre disso, mas isso aqui é coisa de velho, né? Então não é pra gente, né, Marcão? Não, nós estamos fora. Levava o filme para revelar. Você levava ali o negativo, você não sabia o que tinha ali dentro, mesmo que você tivesse fotografado, você nunca sabia. E aí aquela loja, por um processo químico, ela revelava aquilo que estava oculto. Então isso é revelação. Deus falando. Se você sabe disso, já fez isso, não saia de casa por nada nesses dias. Se você conhece muito bem isso, talvez você esteja no grupo de risco. Mas isso é revelação. Inspiração é o registro dessa revelação. Então, algumas pessoas que receberam a revelação de Deus foram orientadas a registrar isso de maneira escrita. A isso nós chamamos de inspiração, porque esse processo é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo aleatório, não é tudo que é escrito que é inspirado. E também nem toda a revelação foi escrita. Aliás, João termina o seu evangelho falando isso. Se eu escrevesse aqui tudo o que Jesus fez, os seus atos miraculosos, eu creio que nem todos os livros do mundo seriam capazes de registrar tudo isso. Então, nem toda a revelação, mesmo a revelação especial, foi escrita. O que é a inspiração? É a revelação registrada, a revelação escrita, a orientação que o Espírito Santo deu para alguns para escrever, e eu creio que também o Espírito Santo agiu na preservação dessa escritura. Iluminação. Iluminação é quando você recebe essa escritura registrada por homens que foram conduzidos pelo Espírito Santo, e você pede que esse Espírito Santo lance luz, ilumine o que você vai ler de novo. Porque a Bíblia mal interpretada, ela não é a palavra de Deus. Né? A Bíblia só é a palavra de Deus quando o Espírito Santo ilumina aquilo que ele mesmo orientou a ser escrito. Se você vai para a Bíblia e tira as suas próprias conclusões, você está agindo de uma maneira totalmente equivocada, né? Então, a Bíblia, ela tem um valor quando ela é interpretada à luz daquele que orientou o seu registro, que é o Espírito Santo de Deus.
Agora, eu fiquei feliz porque eu acho que eu passei na prova aqui, porque na página 7 aqui do Bíblia Simples, tem esses conceitos que você citou aí, quase que palavra por palavra. Falei, bom, deixa eu esperar ele terminar de falar, porque vai que eu fiz errado, porque eu nem vou falar que está aqui, né? Mas aparentemente estava certo aqui. Aliás, tem mais uma coisa que depois eu vou te perguntar aqui, que é a tal da inerrância. Mas deixa eu te perguntar, porque isso é uma coisa muito questionada aqui. Essa inspiração significa que Deus ditou cada palavra assim, senta aí, ô Zé, eu vou ditar para você aí. E foi uma por uma, em alguns casos acho que foi, porque tem lá, Deus sentou o cara lá e falou para ele. Mas você acha que foi assim, todos os escritores, foi ditado isso ou guiado? Como é que você entende? A questão da inspiração, e aliás a teoria da inspiração, ela se sustenta a partir de dois pilares, né? Ela se baseia na atuação direta do Espírito, mas ela diverge na participação ativa ou passiva do escritor. Então, a teoria da inspiração, ela necessita que o Espírito seja aquele quem dirige, mas ela diverge se aquele que está escrevendo, ele está só psicografando, né? Mais ou menos isso, para entendermos, se ele está escrevendo algo que está sendo ditado no seu ouvido, ou se ele recebe uma revelação, e aí, num segundo momento, ele vai para o papel ali, e aí o Espírito Santo o conduz a partir das suas experiências pessoais a registrar a sua... Vou usar uma palavra aqui que talvez seja divergente, mas quase que as suas impressões ou as suas experiências com aquela revelação, ele registra ali. Então, mais ou menos, quando você fala dessa participação ativa do escritor, é mais ou menos quando você vai escrever uma carta e você diz, diga para fulano vir até aqui. E aí você escreve a carta. Piracicaba, 30 de abril de não sei quanto. Você vai colocar ali algumas informações que são conduzidas pelo Espírito Santo para serem registradas. Não existe nenhuma informação canônica, bíblica, que não seja conduzida pelo Espírito Santo, mas que o autor pode colocar ali da sua experiência, da sua participação, para dar corpo ao texto. Você tem formação em letras, né? Você é um letrado. Só até a letra, eu só fiz até a letra H para poder escrever o nome da minha mãe. Depois as outras eu deixei. Você é um letrado, mas hoje o que está dando dinheiro é ser letrista. Né? Mas as frases e as palavras, elas têm que ter... A oração, ela só é completa quando ela tem um sentido. Né? Então, esse sentido, ele é dado... alguns dizem de maneira ditada, outros dizem de maneira dinâmica. Então, existem basicamente 4 teorias de inspiração bíblica. Primeiro, a teoria de inspiração verbal. É lógico que esses nomes mudam de acordo com a escola, mas a teoria de inspiração verbal, que diz que Deus soprou ou ditou palavra por palavra que deveria ser registrada, como uma psicografia. Deus foi falando e a pessoa, quase que em transe, pode-se dizer, foi registrando ali o que ele foi falando. Essa é a teoria da inspiração verbal. Existe a teoria da inspiração dinâmica, onde Deus guia a produção da ideia que ele quer revelar, mas ele permite que o autor use da sua experiência, dos seus recursos, da sua cultura, para registrar essa revelação. Deus transmite a ideia do que ele quer. Às vezes, esse profeta, por exemplo, Deus manda que Jeremias, eu preguei sobre Jeremias domingo, vai e diga ao povo isso, assim. Jeremias levanta, vai lá e diz ao povo. Depois de algum tempo, não sabemos quanto tempo, Jeremias resolveu escrever, porque Deus falou assim, escreve, registra isso no livro. E aí, Jeremias ainda tem, acho que 3 vezes que Deus manda ele registrar as coisas no livro, né? Então, ele fala assim, registra isso no livro. Então, Jeremias, ele vai ter que lembrar, né,
inspirado pelo Espírito Santo, isso sem dúvida. Ele vai ter que lembrar, e às vezes ele vai trazer o registro daquilo que ele, da sua percepção, de toda o seu sentimento, sem desvirtuar, lógico, a palavra de Deus. Essa é a teoria da inspiração dinâmica. Tem a teoria da inspiração plenária, que é o que o Espírito Santo inspirou toda a Bíblia, ou toda a Bíblia é inspirada por Deus, sendo, assim, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E tem uma teoria que já é mais controversa, que é a teoria da inspiração parcial, ou seja, que admite a alternância entre partes inspiradas por Deus e partes colocadas por homens, como poesias, relatos históricos, algumas coisas que o homem colocou. Mas essa teoria da inspiração parcial é muito complicada, porque quem é que vai decidir o que tem que tirar e o que tem que deixar? Então, eu diria que... No cano, né? Agora vai ter que definir dentro do cano o que... Com certeza, né? Deu um trabalho danado para chegar nesse ponto. Então, assim, a teoria da inspiração plenária é a que a gente entende que é a mais sólida, né? Que Deus, o Espírito Santo, conduziu toda a inspiração bíblica, a Bíblia é plenamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, conduzida no seu registro, e aí você tem que decidir se ela é verbal, ou seja, um ditado, ou ela é dinâmica, ou seja, ela inclui a cultura e a época daquele que está escrevendo. Então, só para eu entender aqui, a plenária, as duas estão encaixadas na plenária, tanto a verbal quanto a dinâmica. Isso. E aí você vai em qual? As duas vertentes da plenária, né? O Espírito Santo, ele inspirou plenamente toda a palavra, mas ele fez isso ditando ou ele fez isso respeitando a cultura daquele que está escrevendo. Isso vai interferir na sua interpretação. Você escreve isso no seu livro. Existem textos que, se você acredita na interpretação verbal plenamente, você vai ler o texto literalmente e vai ter uma interpretação. Existem outros textos que, se você acredita na inspiração dinâmica, você vai interpretar olhando para a cultura, olhando para o aspecto da época, etc, e você vai ter uma outra interpretação. Eu vou dizer que existem, na minha concepção, as duas coisas. Existem textos que são dinâmicos e textos que são ditados. Né? Tem texto que diz assim, Deus disse, e por exemplo, o Decálogo, os 10 mandamentos, foi o próprio Deus que escreveu. Né? Moisés desceu lá com 2 tábuas de pedra, aliás, tábua de pedra, eu nunca entendi até hoje como que é tábua e é pedra, né? Mas desceu lá com 2 tábuas escritas, né? 2 tábuas de pedra escritas ali com o Decálogo. Então, como que você vai dizer que isso não é uma coisa verbal? Se foi a mão de Deus que escreveu, e o cara só pegou e copiou lá, talvez Moisés, né? Que é a teoria que Moisés escreveu o Pentateuco, Moisés só precisou copiar aquilo para um pergaminho. Então, eu acho que a alternância entre inspiração verbal e inspiração dinâmica, e aí você tem que ler o livro do Marcos Soares, fazer o curso com o Marcos Soares para aprender as diferenças de estilo que existem na palavra de Deus e entender essas alternâncias que existem na compreensão do texto. Obrigado pelo jabá. E, aliás, falando nisso, eu postei agora há pouco aqui nos comentários. Se você quiser fazer esse curso do Bíblia Simples online, ele está disponível na plataforma nossa aí. Você pode clicar nesse link e você poderá ter acesso aí. Agora, todo dia a minha máquina de café desliga nesse horário aqui. Podemos tomar um café também, mas agora e até aí. Aliás, mas, assim, desculpa de falar uma coisa. Essa Bíblia aberta que você pôs aí na capa do livro do Bíblia Simples, eu olho para ela e penso que é um nariz, cara. Uma narina, assim, ó. Se eu fosse flamenguista, eu até teria colocado, né? Que eles gostam do cheirinho e tal. Mas não é uma Bíblia aberta. Agora, veja só, por exemplo, você pega o caso lá do nosso querido Lucas, né?
escrevi o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas. Até esses dias eu brinquei o seguinte, eu mandei para um amigo esse livro novo que eu escrevi aqui, e a coisa está tão boa assim que, quando eu lancei o livro, entrou a quarentena, né? Eu escrevi para ele, escrevi o terceiro livro, ao Teófilo, você não leu nenhum ainda, mas o Lucas escreveu lá, ele falou que ele fez uma pesquisa, não foi isso? No caso de... Sim. Ele não foi contemporâneo de Jesus, talvez contemporâneo sim, mas ele não viveu com ele lá. Né? O livro de Atos, ele escreveu um pedaço da história, ele participa, ele está na viagem, narrando lá a viagem. Mas tem pedaços que ele fez uma pesquisa. Então, isso seria a tal da interpretação, a inspiração dinâmica. Talvez Deus tenha cuidado na sua pesquisa para colocar o que ele queria que colocasse ali no texto, mas ele não ditou para ele cada palavra. Eu acredito que, especificamente, o livro de Lucas, ele se encaixa perfeitamente, os livros de Lucas, né, nessa inspiração dinâmica. Ele fez uma pesquisa, usou muito de Marcos, né, Marcos talvez seja o evangelho mais antigo, e a base para os outros evangelhos, usou algumas coisas de Mateus, bastante de Mateus, né? E ele formou ali o seu evangelho a partir de pesquisas históricas. Nós sabemos que Lucas tinha uma formação médica e ele tinha uma capacidade cultural acima da média daquela época. Então, ele vai fazer uma pesquisa e ele começa essa pesquisa e, na minha concepção, ele se empolga tanto que ele começa a viajar com Paulo e vai embora na pesquisa até o final, né, da prisão de Paulo, porque ele começa a fazer parte da pesquisa que ele está fazendo. Então, ali há o Evangelho de Lucas, na minha concepção, é uma prova bastante evidente dessa inspiração dinâmica. E Atos, né, é um registro histórico. Você tem ali um historiador registrando a partir da sua visão, da sua concepção dos fatos. Então, eu entendo que há textos que são inspirados verbalmente, há textos que são inspirados dinamicamente, mas eu acho que a maior parte, a minha concepção, é dinâmica, né? Uhum. Deus usa a cultura, a época e o conhecimento daqueles que vão fazer o registro daquilo que ele deseja revelar para o homem. Eu me permito, como diria um amigo meu, esposar a mesma opinião, apesar de que, é interessante, nós temos essa mesma opinião aqui a respeito da inspiração, mas eu tenho a tendência na interpretação bíblica, em relação à sua forma de interpretar, eu sou, às vezes, muito mais literalista do que você na interpretação, apesar de nós dois entendermos que a maior parte da revelação é dinâmica, né? Inclusive do seu livro, você vai ter que analisar isso antes de chegar a uma conclusão, né? Trechos. No curso você coloca lá o método histórico-gramático literal. E eu fui, como eu disse, eu tive que aprender isso na faculdade. Eu já fui criado, né, orientado a pensar no método histórico-gramático literal quando há necessidade. Então, aí a gente vê aí essa sua preferência, né, muitas vezes, e essa minha preferência, e isso é bom porque a gente fica conversando até as mulheres ligarem para a gente para ir embora para casa, né? Não quero fazer uma provocação, mas eu diria assim, a gente fica conversando alguns textos, discutindo até o milênio. Não vai ter. Desculpa. Agora, dentro disso aqui, tem uma colocação interessante aqui de novo do Júlio César. Por exemplo, quando o Paulo fala lá, está escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala, nesse caso aqui, digo eu, não o Senhor. E aí, talvez seja uma explicação desse aspecto, né? Deus falou, eu não vou falar nada para você aqui, você fale aí o que você achar. Aliás, Paulo era bem cauteloso em relação a isso, né? Paulo tinha, assim, um cuidado muito grande, especialmente escrevendo ali aos Coríntios, ele faz bastante referência quando ele vai mudar de opinião, né? Quando ele expressa a sua opinião como apóstolo, e como autoridade ali em Corinto, ele está falando no sentido de que se alguém for contra o que ele está falando, está indo contra Cristo. E aí, em alguns momentos, ele fala assim, mas agora digo eu, não o Senhor. E então ele vai colocar ali a sua posição, porque talvez ele não tenha
ali uma referência anterior nos escritos, nas escrituras, que o remeta àquele assunto. Mas aquilo não deixa de ser inspirado. O fato dele fazer essa diferenciação é só o fato de que, quando ele orienta a igreja em nome do apóstolo que está falando, ele está querendo dizer: se você fizer isso, você vai contra o próprio Cristo. E quando ele fala assim, digo da minha parte, porque eu talvez não tenha lembrado de alguma coisa que oriente nesse sentido, então ele coloca a sua impressão ali, mas isso não deixa de ser inspiração, dinâmica, mas inspiração. O pastor Clóvis conta que uma vez o Dr. Russell Shedd estava subindo as escadas da Faculdade Teológica e um aluno puxou ali o paletó dele e falou: Dr. Shedd, o que o senhor pensa de não sei o quê? E ele continuou subindo a escada e o aluno insistiu: Dr. Shedd, o que o senhor pensa de não sei do quê? E ele parou e falou assim: meu irmão, eu não tenho opinião sobre isso, porque eu não lembro de nenhum texto bíblico que fale sobre isso. Então, né? Só que Paulo, ele passa por isso, mas o que ele registra ali é inspirado. Isso foi mostrado pela formação do cânon, como nós vimos a semana passada. Bom, a gente teria mais um assunto aqui, mas infelizmente o nosso tempo na verdade já está esgotado, mas eu ainda preciso fazer algumas menções aqui, até porque foram menções pessoais aqui. O pastor Paulo, nosso amigo lá da igreja pentecostal Família de Jesus, que teve tantas vezes conosco lá nos cursos do Alvo, você deve lembrar dele, né? O pastor Paulo está aqui na live, mandando um abraço para você, e faço essa menção porque ele fez questão de mandar pessoalmente. A Carol Botia apareceu de novo aqui, das sombras, para dizer que ela leu só o capítulo que você escreveu do livro. Agora ela vai ver se leu, ela vai ver se leu. Tá bom, tudo bem. Eu digo o seguinte: comprou o livro? Comprou, é seu, faça o que quiser, mas leia tudo, né, Carol? Puxa vida, demorou tanto tempo para fazer, né? Mas não vamos conseguir entrar num outro tema, que isso aqui é muito rico mesmo, né? E é importante a gente saber disso. Eu acho que a gente precisa, inclusive, dar pelo menos essas orientações gerais, assim. A ênfase do curso não é nesses aspectos, por isso que, inclusive, eu pedi que a gente tivesse esse tempo a mais aí. Mas uma vez eu ouvi uma pessoa, e não era um qualquer, assim, né? Era um ensinador até famoso aí, cujo conceito de inspiração bíblica era, no mínimo, curioso. Não sei se já ouviu alguém com essa aí. Ele falou assim que a inspiração da Bíblia para ele é o seguinte: quando ele lê a Bíblia, e aí tem um pouquinho daquele negócio do reader response, né, que é a resposta do leitor, quer dizer, a Bíblia é o que significar para você, né? Ele falou alguma coisa mais ou menos nessa linha, e dizia o seguinte: a inspiração para ele é assim: quando eu leio a Bíblia, aí ela me inspira a fazer alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, tem coisa que eu leio na Bíblia que ela não me inspira a fazer nada. Como é que é isso, né? Ele está invertendo, parece que aí nesse caso ele está invertendo a autoridade. Qual a relação de inspiração com a autoridade? Acho que vamos terminar com esse tópico aí. A questão da autoridade, ela está vinculada à boa interpretação, né? Não adianta a Bíblia ter sido inspirada se você vai ler a Bíblia de acordo com o seu desejo. Você precisa usar aí das técnicas, entender aí, como você coloca, muito bem colocado aí no curso, os estilos literários tem interpretações diferentes, as parábolas têm interpretações particulares, e assim por diante. Ou seja, ler a Bíblia, mesmo inspirada, sem a boa interpretação, ela não traz autoridade nenhuma. Bart, não o Simpson, o Karl Barth, né? Ele dizia que a Bíblia, a palavra de Deus, ela se divide em quatro manifestações, né? A palavra que Deus revela, a palavra de Deus, quando Deus fala, a palavra registrada de Deus, que é a Bíblia, né? Jesus, que é a palavra viva de Deus, e o pregador, quando interpreta bem a palavra que está inspirada. Sim, então, a palavra de Deus só é palavra de Deus, no sentido que o Karl Barth usa, quando ela é bem interpretada e o pregador consegue tirar dela aquilo que Deus quer. Ok. Bom, sempre é bom, eu sempre digo o seguinte: quando a aula é boa, quando a pregação é boa, quando o papo é bom, significa que a gente quer mais, né? Não vou mais prometer, porque o nosso contrato daqui a pouco vou ter que começar a fazer extensão de contrato aqui, e aí vai ficar caro esse negócio para nós. Mas
quem sabe podemos voltar, e seria muito interessante que a gente voltasse para você falar sobre um tema relacionado a isso também, que é a inerrância, né? A Bíblia tem erro, não tem erro, negócio de tradução e tal. Vamos ver se a gente consegue, mais para frente, fazer isso. Eu sei que a gente está fazendo muita coisa agora, porque estamos mais ou menos, não vou dizer com mais tempo, mas pelo menos impedidos de fazer coisas que nos exijam deslocamento, né? Mas vamos ver se a gente volta. Nós temos outros pastores que a gente convidou para discutir algumas dessas questões aí. O André Gava, lá da Igreja, Comunidade Batista de Moema, vai estar com a gente semana que vem e ele vai falar um pouquinho sobre a importância de estudar o Velho Testamento. Mas eu acho que seria importante, e na outra semana tem uma pessoa que está para confirmar e para falar um pouquinho sobre crítica textual do Novo Testamento, o pastor Marcelo Berti. Mas gostaria que você voltasse aqui em uma outra ocasião para a gente falar sobre a inerrância, que é a continuação aí do assunto de inspiração, e está ligado, tudo está ligado, né? E eu acho que seria importante, as pessoas estão aqui te cumprimentando aí pela explicação clara, né? Teve muitos que comentaram isso, puxa, mas o professor, o pastor Josimar, ele deu uma aula. Não, é isso mesmo, é professor e dá aula. E aqui mesmo numa conversa assim, ele sempre nos esclarece coisas, e são coisas que às vezes, isso aqui, gente, não é só curiosidade, tá? A gente está trazendo isso aqui para curiosidade, a gente está trazendo isso para você entender como é que as coisas foram feitas, para mostrar, inclusive, que a sua fé não se baseia em mitologia humana, né, que foi criada. Não, tem coisa séria, tem história, não é à toa que nem eu falei, uma vez eu ouvi essa tese aí, né? Como é que a Bíblia foi, como é que foram escolhidos os livros? Eles pegaram os rolos, puseram em cima da mesa e chacoalharam, aí o livro que caiu não era canônico, o que ficou em cima, não foi assim, né? Foi um processo histórico, os caras ficaram anos discutindo lá, agora a gente chega e fala que foi. Então, para saber isso, para entender isso, e para desmistificar algumas coisas, não é também para te dar argumento para você discutir com os outros, porque isso não leva a nada, é para você solidificar e fortalecer sua fé e sua convicção de que a palavra de Deus é mesmo inspirada por Deus, e ele levou as pessoas para para registrar para nós aquilo que ele queria revelar a nosso respeito. Então, convido aqui o nosso querido professor para suas palavras finais, e aí vamos encerrar aqui nosso tempo. Eu quero agradecer pela oportunidade, convidá-los para participar nas próximas semanas. O Gava é uma pessoa fantástica, tenho certeza que ele vai abençoar muito a vida de quem estiver aí participando desta aula que ele vai dar. Tenho certeza, o Gava é uma pessoa fantástica, de um conhecimento que eu admiro muito. Marcelo Berti também, se puder aceitar aí o convite, vocês estão em boníssimas mãos, e só quero dizer que tem duas coisas inerrantes nessa vida. Uma é a Bíblia e a outra é a sua esposa. Então, você... Não escuta nenhuma delas. Não contradiga nenhuma das duas, porque você não vai se dar bem. Deus abençoe. Olha, agora eu vou ter que aguentar isso aqui, ó. Aqui na sala, por essa última palavra. Pastor, muito obrigado pela sua disposição, por compartilhar conosco aí seus conhecimentos. Às vezes a gente escuta uma aula assim e fica pensando assim, puxa, eu queria conhecer o que ele conhece. Vai ter que estudar e ler o que ele estudou e leu, porque não veio do nada, né? Tem algum tempo aí de dedicação. Então, Deus abençoe sua vida aí, um abraço a todos na casa. Amém, vocês também. Até mais. Tchau, gente. Obrigado.